Bem-vindos, pequenos padawans, à nossa live sobre a classe mais incrível que você já poderia imaginar em toda a sua vida, que é a classe de Conversando com as Entidades. Você já deve ter me ouvido falar, se não ouviu falar, espere um pouquinho, que a gente vai bater um papo sensacional sobre o que é essa classe, para quem funciona, para quem não funciona, e o que se requer para que você possa perceber quanto que a sua vida pode mudar a partir desse espaço de escolher alguma coisa diferente, mas, cara, que expande o seu universo de formas incríveis. Como pode melhorar vezes deusilhões? Ei, Gilmara, tudo bom? Bianca, sua linda, maravilhosa. Estou vendo aí Vilma chegando. Dai também. Quem mais tá aqui? Nossa Senhora, tem um monte de gente. Como pode melhorar? Então, hoje eu vou conversar com a Ivonete. A Ivonete me convidou para a gente poder fazer uma classe no Rio de Janeiro de Conversando com as Entidades. E vai ser a minha 100ª classe. Yes! Como pode melhorar? Posso, exclusive, dizer que não tem nenhum outro facilitador que tenha facilitado tantas classes assim. Então, bagagem tem. Experiência existe. E o que se requer? Não é não? Ah, gratidão, mano. Você acredita que eu comprei essa brusinha na feira? Adoro feira, gente. Brusinhas, eu e feira, a gente super se dá bem. Oi, amor! Senhor, meu marido chegando. Como pode melhorar? Vou aqui procurar Ivonete. Procurarei. Cadê ela aqui? Clínica Inato. Ai, gratidão, meu amor. A Carla falou que fez a classe, expandiu muito. Cara, essa classe expandiu meu universo e continua expandindo meu universo de formas incríveis. Não tem um dia que eu não use esse conteúdo. Que Gela, não estou te vendo, Ivonete, você está aí? Opa, tô aqui, tô chegando. Tá me vendo? Agora eu tô te vendo, como pode melhorar? Opa! Tudo bom, gatona? Bem-vinda! Tudo jóia, maravilha, que prazer imenso aqui. É tudo meu. Estava aqui já falando que a gente está armando uma classe histórica. Né? Gente, não é qualquer classe, é a 100ª classe da melhor facilitadora de entidades desse Brasil, desse mundão. Pode melhorar. Tem noção da energia dessa classe, gente? Olha, tá prometendo. Pois eu tô até emocionada aqui. Ai, meu Deus! Eu estou levando uns presentes para a galera da turma também, que mais é possível. Tem umas coisas legais, divertidas, que eu comprei quando eu fui para minha última classe de renovação. Tem umas coisas bem lindas, assim, para a gente poder abrilhantar essa classe, assim, de uma forma sensacional. Uau! Bora fazer bem bonito isso aqui. E vamos chamar essa galera para vir participar dessa festa linda que vai ser essa classe. Exatamente. Bora, gente. Anima que a sua vida vai mudar. Ai, nossa, eu anotei um monte de perguntas. Eu sei que tem gente querendo saber muita coisa. Bora. E entidade, para mim, Cíntia, era sinônimo de pavor, de pânico, né? Na minha infância, eu vejo assim, todo mundo falando, ai, que percebia. Na minha casa, não. Eu morava bem no interiorzão e não tinha televisão, não tinha nada. O divertimento era os mais velhos se reunirem numa mesa para contar histórias de assombração. Eu amo tanto. Aliás, conversar. Conversar eu amo muito. História de assombração é engraçado, não faz parte da minha história, assim. Os adultos na minha infância, eles não gostavam de contar história. Você vê que cada história, cada pessoa tem uma história, né? História. E eu amo ouvir história, gente. Vocês não têm noção. Eu amo ouvir história. Então, eu sempre tive pavor de entidade, tinha pavor, porque era assombração, ia puxar o pé, vinha com um lençol branco. Gente,
Exatamente. Tanto que eu, até agora que eu estou me abrindo, mas eu tinha medo, eu percebi algumas coisas, mas eu tinha pavor. Então, coitados, elas sumiu da minha vida. E assim, é geralmente isso que acontece com a gente. A gente vai crescendo sempre com essas histórias e com essa base de que as entidades elas são ruins, erradas, perigosas, assustadoras. E existe entidade que não é lá essas fruxixere? Óbvio que existe. Da mesma forma que existem pessoas legais, e existem pessoas que também não são fluxixere. Né? Então a gente não pode botar todo mundo no mesmo saco. O grande Sim. lance é que a gente tinha medo porque a gente não tinha como lidar com isso, a gente não tinha a educação ou ferramentas que pudessem contribuir com o nosso universo. Então a gente meio que se sentia indefeso mesmo, do tipo, o que eu faço aqui? Ninguém nunca me ensinou a fazer nada aqui. Sim, E a gente acabava caindo nesse espaço do medo. sim, inclusive eu fico olhando para o Axis, né, com essas ferramentas. Cara, que incrível, né? Porque traz uma visão assim muito mais leve, muito mais tranquila. E não tinha, acho que a gente não tinha mesmo isso antigamente. Não, Entidade era a alma do outro mundo. Eu ia para a igreja acender vela toda segunda. eu também. E eu também morria de medo, porque eu vim também de uma criação muito religiosa, né? E assim, a minha mãe morria de medo. Só que a minha mãe percebia as energias, só que ela negava dinamicamente, né? Diz que fruto que cai longe da árvore é roubado. Então, assim, acaba que eu também percebia dinamicamente, mas eu aprendi com a minha mãe a resistir, a negar, a fingir que não estava acontecendo, a não olhar para aquilo. Uhum. E isso é muito interessante, é muito forte, porque para você não botar sua atenção em alguma coisa que é verdadeira para você, que existe no seu universo, você tem que mascarar aquilo com outra energia. E Sim. geralmente a gente usa energias que não são muito legais para o nosso universo quando a gente quer mascarar a intensidade de perceber as energias, as entidades, os movimentos energéticos que ocorrem ao nosso redor. Então é onde a gente vai para álcool, cigarro, drogas, comida, a gente vai para dívidas. Quantas e quantas pessoas eu conheço que criam problemas de dívida para não ter que ficar prestando atenção no que percebe. Uau! Então seria aí quando entra a contribuição das entidades na parte do financeira, seria isso? Até anotei essa pergunta aqui, Então, para não esquecer. assim, Se é verdade que elas contribuem, interferem no fluxo de dinheiro, elas seria podem, isso? elas podem. Sempre a sua escolha é soberana. A sua escolha é soberana no seu universo. Então, por exemplo, se você tem vários conhecimentos, mas está vibrando a energia da escassez, do tipo, eu não dou conta, eu não consigo. Se você fica vibrando nesse espaço de, não vai dar certo, ó vida, ó azar, não importa você ser, sabe, tipo, PhD em parapsicologia, a sua vida não vai para frente. Então, a sua Sim. escolha é a primeira coisa. Sua escolha é soberana. Ninguém te obriga a coisa nenhuma. A gente tem que abrir portas e espaços e janelas e frestas para que as energias acessem a gente. Você vai entrar na frequência, né? Na frequência, assim como aqui na Terra, também Exatamente. o espaço na frequência daquela vibração ali do medo, né? Olha que interessante, é tudo igual, né? Só muda. Então, e assim, semelhante atrai semelhante. Então, quando a Exato. gente está escolhendo sair dessa vibração de escassez e começa a engajar com energias mais abundantes, mais prósperas, aquilo começa a poder presentear a gente. Então, Uhum. a gente pode engajar com seres que têm capacidade de contribuir com a nossa realidade financeira? Com certeza. Com certeza.
mas é onde a gente tem que fazer a escolha de se tornar energeticamente, vibracionalmente congruente com eles. Uhum. Senão você não consegue acessar. Uhum, entendi. Então, por exemplo, se eu tiver, ó vida, ó azar, nunca dá certo nada para mim, mas entidades me ajuda aqui, não necessariamente vai funcionar. Uhum. Peraí, deixa eu ver. Só tem uma pergunta aqui. Ah, não, não. A pessoa está falando que fez a classe. Pensei que era uma pergunta. Ah, então, mas é isso aí. É a questão da vibração mesmo que a gente vai entrar Na na, sintonia, na sintonia, seja da que vai contribuir, como acho que também pode não contribuir, né, Cíntia? exatamente. Então, a Shannon, que é a criadora do Conversando com as Entidades, ela conta uma história que eu adoro. Ela diz que uma vez ela estava olhando casas para comprar e ela estava com uma pessoa que era uma corretora e ela entrou numa casa que ela olhou para a casa e percebeu que tinha muitas entidades na casa. Tinha uma movimentação energética grande naquele espaço. Aí ela olhou e falou assim: ok, eu estou percebendo que essa energia está aqui. Mas o negócio é o seguinte: se eu comprar essa casa, vocês não têm o direito de ficar aqui, a não ser que me contribua financeiramente comigo, que me traga presentes, a não ser que trabalhe para minha prosperidade, para minha abundância. Continuando andando, de repente elas entraram na cozinha e tinha um anel de brilhantes na bancada. Aí ela olhou aquilo ali, falou assim: olha, isso aqui é seu, né? Falou para a pessoa que estava mostrando a casa para ela, falou assim: não, não é meu, não. E também não é da dona, porque eu falei com ela agora há pouco, então deve ser seu. Aí ela olhou para aquilo e falou assim: cara, Uau! eu acabei de dizer que elas só podiam ficar aqui se elas me trouxessem dinheiro. Acabei de encontrar um anelão aqui de brilhante, umas bilocas de brilhante. Falei assim: ok, aceito, recebo. Né? O Então, que mais precisa? muitas vezes, cara, muitas vezes acontece isso, de pessoas encontrarem dinheiro no chão, porque escolhiam fazer a classe e falaram: ok, se vocês desejam que eu faça a classe, traz para mim o dinheiro. E saiu andando. De repente ela olha, tem um envelope no chão. Quando ela pegou aquele envelope, que ela olhou dentro, tinha quase o valor todo de fazer a classe. Ela olhou em volta, não tinha ninguém. Ela ainda ficou esperando ali para ver se de repente alguém aparecia, do tipo, alguém viu um envelope. Ninguém apareceu. Ela, ok, muito obrigada. Veio fazer a classe. Entendi a mensagem. Gente, que incrível, né? São as mágicas mesmo, né? Eu falo assim, o Axis, as ferramentas são tão fáceis e simples que a gente duvida. É, Por isso que às vezes a gente não consegue o que quer de verdade, porque não acredita, né? Porque é de tão simples que é, né? É é, incrível. é muito É incrível. bacana. E é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente aprendeu que tem que ter uma forma e estrutura para poder comunicar com o mundo energético, espiritual, que tem que ter uma série de, né, uma sequência de formalidades e situações, sendo que a comunicação energética com tudo que existe é uma habilidade nossa, é uma habilidade inata. Todos nós temos essa capacidade. Poucos escolhem acessar, mas todos nós temos. Né? Alguns, como a gente falou agora, alguns escolhem mascarar isso e escolhem, sabe, tipo, fugir usando comida, drogas, cigarro, álcool, trabalho, academia, problemas, para poder não No meu perceber o que está caso, por percebendo. exemplo, eu tinha medo e eu não queria. Então, elas já até tentavam, mas aqui eu não posso chegar, ela não quer, né? Então, do Axis para cá, que eu comecei a prestar atenção nisso e não ter medo. Não ter medo. Eu vou até comentar um negócio aqui que aconteceu na minha casa. Gente, eu não sei se tem a ver com isso, você até me disse se pode. Eu comprei uma geladeira, isso tem um ano e pouco. A minha geladeira pifou, tal, eu comprei uma geladeira. E aí, quando eu
À noite, eu acordei com um barulho, mas era um barulho que eu fiquei, que eu moro numa casa. E eu fiquei apavorada, eu achei que tinha alguém entrando na casa. Aí eu levantei com muito medo e fui ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, era a geladeira fazendo barulho. Aí, na hora, veio essa coisa de entidade para mim, né? Falei, gente, será que é isso? Sei lá, eu conversei lá com a geladeira, eu fiz a facilitação que eu sabia fazer, porque eu já tinha um fundamento, Aham. parou. Agora eu falei, gente, será que isso foi coisa da minha cabeça? Isso é possível, Cíntia? Cara, nunca é coisa da sua cabeça. Isso é muito legal você ter até comentado sobre isso, porque nunca é coisa da nossa cabeça. Eu passei a minha grande parte da minha vida achando que eu era doida, achando que eu estava inventando, achando que eu estava percebendo errado, achando que, não, gente, isso não é possível. Isso a gente passa a vida da gente invalidando a nossa percepção. Se você chega num lugar e a primeira energia é tipo, é isso, confia. Às vezes, esse é o maior desconforto das pessoas quando elas começam a acessar a consciência, porque você vai ter que confiar no que você percebe. Algumas das facilitações mais incríveis que eu já fiz foi quando tudo dizia não, não é, não, não é, não, não pode ser, mas eu percebia que era. E eu insisti no que eu estava percebendo, do tipo assim, eu escolho acreditar no que eu estou percebendo. E era exatamente aquilo que eu estava percebendo, e toda a história se desabrochou, e assim, foi incrível. É, Várias vezes eu aconteceram não isso. sei o que acontece com ela. Assim, aquele barulhão horroroso parou, mas assim, volta e meia acontece assim. Aí quando acontece, começa, eu falo assim, ó. Aí eu peço alguma coisa, eu falo, ó, resolve isso, depois. Isso é muito legal, porque na verdade, tudo para o Axis é uma entidade. A sua geladeira é uma entidade, seu corpo é uma entidade, né? O meu copinho d'água é uma entidade, a Lili é uma entidade. Então, tudo é entidade e tudo tem consciência. Então, quando a gente fala conversar, na verdade, o que a gente está fazendo é acessando energeticamente um nível de consciência que está contido naquele espaço, naquela energia, naquele objeto, naquela pessoa, naquele ser. Então, tudo Uhum. conversa o tempo todo. E o legal é isso, é que tudo tem escolha. A sua geladeira tem escolha, a minha casa tem escolha, sabe? As árvores têm escolha, os animais têm escolha. Na hora que você conversa com a geladeira e fala, tipo assim, amada, o negócio é o seguinte, você está pedindo alguma coisa, eu posso até não estar tendo clareza sobre isso, mas dá para você parar de fazer barulho? Muitas vezes as coisas mudam, as energias mudam, sabe? De Mas você chegar e falar engraçado. assim, ok, mostra para mim o que você deseja. Você deseja, sabe, tipo, mudar de lugar? Não faz sentido mudar de lugar. Como assim mudar a geladeira de lugar? Aí você muda de lugar, para de ter o problema. Muda o móvel de lugar, a sala muda, a energia muda, mas tudo se comunica com a gente o tempo todo. A gente que fecha a nossa percepção. É Tudo se muito comunica com interessante. a gente o tempo Então, eu quase fechei porque eu fiz um comentário uma vez com a pessoa e a pessoa também ficou dizendo que eu estava, imagina, não sei o quê, uma geladeira. Blá, blá, blá. E era um barulho muito grande. Hoje ela não faz mais esse barulho todo, mas não foi só comigo. Aconteceu um dia com a minha irmã. Minha irmã foi dormir lá e também percebeu o mesmo barulho, ficou assustada tal. Só sei que depois que eu passei a conversar com ela insinua que vai começar. Aí eu já falo logo, ó, tudo bem, você quer? parou. Para, Tem resolve luzinha. isso e isso aqui, que depois eu resolvo sua questão. Aí, quando a coisa acontece, eu vou lá e faço uma facilitação. E funciona, cara, é muito legal. Porque você fala, tipo assim, não é possível, não pode ser tão fácil. É. Pois é, né? A É gente acha que possível que eu vou fazer um processo verbal e o negócio, a energia vai mudar, a televisão volta a funcionar, ou não sei o que ela, sabe, para de dar problema. E muitas, e muitas, e muitas, e muitas vezes é o que acontece.
Que incrível. Então, quando a gente fala sobre entidades, não é só sobre pessoas que não têm mais um corpo, mas sobre todas as energias onde a gente pode ter acesso. Você pode, sabe, como entidade, a gente pode estar falando sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, sobre o seu relacionamento. Dá para facilitar o seu relacionamento? Com certeza. Eu já facilitei o meu relacionamento várias vezes. E de vez em quando a gente tem que facilitar o relacionamento, porque existem energias que acabam se agregando ali que não necessariamente estão contribuindo com o seu relacionamento. Estou tão emocionada por essa classe, estou curiosa. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. E assim, expande a nossa realidade de formas incríveis. Sem brincadeira. Toda a classe eu falo a mesma coisa. Gente, isso devia ser ensinado no prezinho. Entendeu? A gente devia aprender essas ferramentas desde pequenininho, porque a gente não teria passado por um monte de problemas pelos quais a gente acabou passando. Se a gente tivesse essas clarezas, sabe? De tipo assim, poxa, você está na escola, o professor está azucrinado, brigando com todo mundo. O professor está passando por alguma coisa. Você ficar bravo com o professor não vai resolver muita coisa. Talvez até complique mais aquilo lá. Então, você envolve o universo do professor com a sua consciência, limpa entidades, limpa energias de anticonsciência, sabe? Roda alguns processos, daqui a pouco você percebe que a pessoa relaxa. E você, sem falar nada, porque você não precisa falar nada, tá? A gente se comunica telepaticamente, com absolutamente tudo. Cara, toda a sala recebe daquele presente que você escolheu ser. Você não está forçando o professor a ser alguma coisa. Você está simplesmente tirando e limpando dele uma carga que não precisava estar ali. Muda tudo, né? Muda tudo, né? É, que Então, incrível. Eu estou muito curiosa pela classe. ai, cara, maravilhoso. Outro dia desses, o Mal tá até aqui, né? Outro dia desses, a gente tá dando classe em Campo Grande, e eu e o Mal, a gente meio que se desencontrou. Eu entendi que eu entendi que eu falei que eu ia para casa, ele entendeu que que eu tinha falado que eu ia encontrar com ele, acabou que a gente se desencontrou. Quando ele chegou muito bravo. E ele estava me esperando num barzinho. E querendo ou não, onde tem barzinho, onde tem boteco, onde tem cerveja, tem entidades que, quando fizeram a transição de com corpo para sem corpo, também estavam sob efeito de álcool, ou de cigarro, ou o que quer que seja. Então, no lugar onde a gente está, dependendo com que você está conectado, tem muitas energias com aquela mesma vibração, semelhante atrai semelhante. Né? Uhum. Quando ele chegou bravo comigo. Ele chegou bravo. Não, 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 brigando e tal, não sei o quê. E eu, tipo, e na minha cabeça eu tava lá, rodando os processos. Daqui a pouco ele acalmou, ficou tranquilíssimo. E a gente não precisa brigar. A gente só precisa. O que é importante é que a gente escolha saber o que está acontecendo. A gente escolhe Uhum. estar É muito presente com as energias sutil, que né? estão É muito afetando sutil. a gente. Uhum. É muito sutil. E é a forma de perceber, cada um tem a sua, né, Sim. Cíntia? Cada um percebe de uma forma. A gente compra essa coisa de que, porque eu vejo, então eu sou mais poderosa. Eu ouço, então eu sou mais poderoso. Eu sinto, então, porque se eu. Não, cada um percebe de um jeito. A minha forma de perceber é única. A sua é única e particular. A sua forma é melhor do que a minha é melhor do que a sua? Não. Tem o que funciona para você. Então, tem pessoas que. Permito, né? Até onde eu permito. No meu caso, por exemplo, eu estou tendo que fazer uma reconstrução, né? Uma desconstrução. É mais uma desconstrução do que você comprou, que impede você de acessar suas habilidades e capacidades, do que você ter que montar blocos para poder ser uma energia específica que capta as sutilezas. Uhum. Então, na hora Isso. que a gente começa a destruir, descriar os pontos de vista que a gente tem sobre a forma correta, a forma ideal, a forma perfeita de fazer as coisas, a gente começa a se permitir perceber como que eu lido com isso. De que forma eu percebo isso?
Obviamente, que a consciência, a conscientização, é uma musculatura que a gente desenvolve. Tá? Então, Uhum. como eu percebi as coisas há 8 anos atrás, é muito diferente de como eu percebo hoje. Por quê? Porque eu venho malhando essa musculatura há 8 anos. Aliás, é muito mais tempo do que isso. Falo 8 anos dentro do Access, mas a minha jornada de procura e de curiosidade de várias filosofias e várias técnicas e vários outros conteúdos vem desde pequenininha. Então, Porque eu já vi alguns vídeos seus que você conta que desde criança você tinha já essa percepção, né? exatamente, Das exatamente. Então, entidades. eu pequenininha, eu me lembro de muitas, muitas coisas. Mas uma vez, uma que me marcou bastante foi quando tinha passado na faculdade de arquitetura. E aí, a faculdade de arquitetura, antigamente a gente não tinha computador na época, então tinha aquelas pranchetas enormes, e aí eu tinha que fazer os trabalhos. Aí, Maria, eu tinha que fazer aqueles trabalhos com folha, e a gente tinha caneta nanquim, e fazia os riscos, aí borrava, tinha que fazer tudo de novo. Era um negócio. Então eu passava a madrugada fazendo isso, e tinha um espaço aqui em casa que ninguém mexia naquele espaço. Meu pai botou minha prancheta lá, até mesmo para ele poder dormir, né? Meus pais poderem dormir. E eu estava lá, de madrugada, fazendo os meus trabalhos e tal. Quando eu olho para o lado, sem brincadeira, tinha um homem. Mas não era um homem, era um anjo. Porque ele tinha umas asas enormes. E ele todo de branco, brilhando. E eu, tipo assim, eu olhei. E o mais engraçado é que, tipo assim, primeiro, que eu nunca ia imaginar que um ser desse naipe iria se apresentar para mim. A gente não acredita muito, né? Que tipo assim, a gente fala assim, não, tem que ser uma pessoa muito especial para um anjo aparecer. E ele estava ali, e olhando para mim, mas ele não Mas se mexeu, ele você só é ficou muito olhando para mim. especial. A gente não Mas, acredita nisso. Isso que é o mais interessante. Todos nós somos, mas a gente sempre compra esse ponto de vista que a gente é meio mais ou menos, né? A gente, tipo assim, né? Assim, sabe? Tipo assim, no máximo dá pro gasto, né? E quando eu olhei para sim, aquilo, cara, o mais interessante foi isso, que eu lembro que o impacto no meu universo foi de medo, em vez oh, que lindo. Era lindo, mas eu fui pro caramba, né? E assustador ao mesmo tempo, exatamente. E aí, eu tomei aquele susto, ele não se mexeu, ele continuou olhando para mim. E assim, a gente estava na penumbra, só tinha a luz da luminária que estava em cima da minha prancheta e o interruptor estava do lado dele. Eu falei, mano, o que que eu vou fazer agora? Eu me lembro, eu falei, Cacilda, e agora o que que eu vou fazer? E eu ainda lembro de conectar com tem ele e falar assim, olha, eu tô te vendo. Eu vou andar até você e eu vou ligar o interruptor, mas não se mexe, porque se você se mexer, eu vou ter um infarto e vou morrer. Imagina, cara, tanta coisa que você podia conversar com um anjo, você pede para ele ficar calado e parado. é, Fala tipo assim, é isso que o medo faz no universo da gente, né? Eu falei, tá, tô indo, hein? Não se mexe. E fui andando, olhando para ele. Quando eu liguei o interruptor, aí ele desapareceu. Ou eu parei de ver, né? aham, Mas, é. assim, é muito incrível quando a gente compra esses pontos de vista de medo sobre entidades, a gente perde essas conexões também. As conexões lindas e mágicas, esses presentes maravilhosos que estão disponíveis para todos nós, que a gente acredita que não existe. Por quê? Porque a gente está tão envolto nesses véus de medo, de Credo, é. peso, de julgamento, que a gente não acessa. Mas isso está Eu lembro disponível para todos nós. quando logo depois que eu fiz o meu segundo fundamento, eu acho, não sei se foi o primeiro, eu tenho uma rede em casa, na época eu ainda estava casada, e eu gostava de acordar, às vezes eu acordo muito de madrugada para coisas que vão brotando aqui e eu vou lá para a rede para trabalhar, usar as técnicas, né? E aí, teve uma noite dessa que eu fui, deitei lá na rede, fiquei, e aí eu me cobri assim com a rede, né? E aí senti a presença de um homem, né? Isso. Na hora,
eu pensei que era o meu ex, né? Aí quando eu fiz assim, que eu abri, que entendeu? A gente vai pro medo, cara, é surreal, é muito doido. Mas é porque a gente foi condicionado para ter medo do que você não consegue explicar, para ter medo do que não faz sentido, né? Então a gente é automático, mas da mesma forma que a gente aprendeu isso, a gente desaprende e aprende outra coisa. Então, Então, agora eu estou começando a acreditar nas coisas que eu percebo, né? Porque eu percebi algumas coisas, mas eu assim, tão bobo que eu falava. E aí, uma amiga minha que vê também muito essas coisas, ela falou: amiga, calma, não tenha medo. Às vezes eles estão querendo só te trazer alguma coisa. Tipo, aí agora eu estou tendo um pouco mais de de paciência. disposição, de olhar para isso. É Isso, isso. e reconhecer o que está vindo, o que está vindo para mim, né? Então, eu tô começando a treinar isso. Ótimo. E aí, Maravilhoso, é isso, exatamente isso. E esse caminho vai te levar muito longe. Esse caminho vai expandir o seu universo. Porque basta você ter a disposição de acessar, você já está acessando. E você já está se tornando mais. E você está começando a reconhecer as suas habilidades. Você começa a estar disposta a olhar para o que é que existe dentro de você que é mágico, que cria, que expande universos, tanto para você quanto para outras pessoas. Quantas vezes, sabe, de tipo assim, eu tenho as ferramentas e às vezes eu estou num lugar onde eu percebo que as pessoas estão sofrendo, eu obviamente sempre faço perguntas. Você me dá permissão de interferir? Eu nunca meto o dedo no bolo alheio, a não ser que a pessoa me peça ou que ela me dê permissão para isso. Né? E às vezes eu só quietinha aqui, rodo os processos e as coisas mudam. Né? Eu estava contando para quem, gente? Acho que foi na classe do fundamento de Campo Grande mesmo. Que há uns meses atrás o meu filho ficou meio gripado e a gente não sabia o que que era. Estava tendo sei lá, um surto de virose aqui em Brasília. Fomos para o hospital, eu e ele. Isso era umas 11 da noite. E eu costumo dizer que o hospital não é shopping center. Você não vai para lá e do tipo, tem um monte de energia divertida. nossa, eu Então, sei disso. e quando eu cheguei no hospital, cara, parecia, de verdade, parecia o show da Taylor Swift. Tinha gente saindo pela culatra, era gente no chão, era criança correndo, era gente gemendo, era gente em pé, não tinha onde sentar, um fuado caramba. Eu falei, nossa, eu vou sair daqui de madrugada. Para ser atendida no guichê demorou 1h30. Depois que fomos ser atendidos, e eu lá, eu e o Gabriel, né? Então, e aí, até que o médico atendesse, foi mais 1h e tanto. Nisso eu já estava há 3 horas dentro do hospital. E aí, ele foi fazer uns exames, exame de sangue, tomar um sei lá o quê. E aí, até que o médico chamasse de novo, ia demorar. Por quê? Porque o Gabriel chegou lá e falou que não estava com dor. E aí deram uma pulseirinha verde. A pulseirinha verde é tipo assim, é o refúgio de todo mundo, sabe? Tipo, passa todo mundo na frente. Não tem mais ninguém para passar na frente? Ninguém. Vamos atender as pulseirinhas verdes. E aí tinha uma tela dizendo quantas pessoas tinham para ser atendidas antes do Gabriel. Tinha 10 pessoas para ser atendidas antes do Gabriel. Isso já era 5 da manhã, eu estava exausta. Eu estava 6 horas dentro do hospital. Né? E até que chegou uma hora lá que eu estava assim, cara, até o corpo estava meio que tremendo de cansaço, de sono mesmo. Aí eu falei, espera um pouquinho. Em momento nenhum eu facilitei as entidades do hospital. Que burra eu! Falei, gente, 6 horas aqui e eu não fiz um processo de limpeza, um processo de facilitação. Peraí. Aí eu saí da sala de espera. E elas te esperando. Não, ia lá o galera do tipo assim, senhora, você não vai sair daqui sem facilitar nós, não. Aí eu falei, ok, Gabriel, espera um pouquinho que eu vou ali no corredor e vou fazer uns processos, né? Porque estava muito cheio de gente, todo mundo aí. Aí eu sentei no outro lugar, assim, respirei, baixei barreira, falei, ok, gente, desculpa não ter percebido antes que vocês estavam chamando a minha atenção, mas bora lá.
expandi a minha energia e fui limpando e rodando os processos e facilitando, né? Todo mundo que deseja ser facilitado, bora! Tá, rodei os processos, tá, tarará, tarará. Coisa assim de poucos minutos. Beleza, terminou. Falei agora, todo mundo tá livre, vocês não me devem nada. Quilo porque quilo. Tá? Agora, todas as entidades que desejam contribuir com a minha vida, eu estou aqui por conta do meu filho. O nome dele aí falei o nome dele. Tem muitas pessoas na frente dele, mas se vocês puderem me dar qualquer tipo de contribuição que vocês puderem para eu poder voltar o quanto antes para casa, eu agradeço. Só fiz isso. Não deu 30 segundos. Gabriela! Eu falei, uau, obrigada, gente, valeu. Devia ter feito antes, né? Jumenta eu. Mas tudo bem, pelo menos funcionou. Falei, gente, precisei sofrer 6 horas no hospital antes de rodar um processo. Podia ter feito logo no começo. Mas tudo bem, a gente aprende também com tudo isso, né? É verdade, é verdade. Parece que realmente você tem que viver aquela experiência ali. Mas é incrível, né? É incrível. Muito Eu tenho vivido essa sensacional. história de hospital, porque eu estou com uma irmã que agora não está, mas esteve internada por um bom tempo. Ai, e os dias de dormir lá? Eu já saía de casa iluminando tudo, limpando Nossa, tudo. para E mim, aconteceu a mesma coisa, por exemplo, como você. Teve um dia que eu fui assim, não para nada. Gente, esse dia eu não dormi por nada. Aí depois foi a mesma coisa. Eu falei, caraca, como é que eu não tô aqui? Eu não fiz nada antes de chegar aqui. é isso. É E quando você incrível. começa a facilitar, cara, as pessoas chegam, as coisas funcionam, o negócio vai para frente, tudo anda, as coisas mudam. É muito interessante, é muito incrível. Porque na hora que você está presenteando, e você não está fazendo aqueles processos do tipo assim, só vou facilitar se vocês me trouxerem alguma coisa. Não é isso. A gente escolhe contribuir. Mas na hora que você contribui, presentear e receber é uma energia única. Presentear e receber é uma energia esférica. Não tem um sem o outro. Então, na hora que você presenteia sem nenhum ponto de vista, tudo no universo contribui com você. Mesmo se você não pedir. Você não precisa. Isso aqui é uma das partes da mágica. Então, o que acontece? Eu saio presenteando. Eu estou andando de carro, passando por uma cidade, passo na frente de um hospital, eu facilito aquele hospital. Eu levo minha consciência e facilito. Passo pelo cemitério, facilito também. Passo por uma delegacia, facilito. Passo por sabe? Eu vou facilitando a cidade à medida que eu vou andando de carro. Uau! Porque a gente viaja bastante. Eu tinha dúvidas sobre isso. Eu tinha dúvidas sobre isso, se era contribuição mesmo para mim, sei lá, com pessoa, tá fazendo isso em tudo que é lugar. Então, É só você não ter um ponto de vista sobre isso. Na hora que você não tem um ponto de vista, porque a gente não puxa para o nosso corpo. Você está presenteando, você tá doando, você está simplesmente, né, como a Cris falou no Fundamento de Campo Grande, você está transbordando. E nesse, sabe, transbordar, você está sendo mais de você está sendo o presente que você acaba sendo um agente do milagre. E na hora que você se torna esse tipo de energia, ou você está disposta a ser esse tipo de energia, cara, os presentes começam a chegar. Você não precisa pedir por eles. Tudo no universo. As pessoas, de repente, você percebe, ai, gente, as pessoas estão sendo tão simpáticas comigo, estão sendo tão bondosas comigo, sabe? Tipo assim, essa daqui abriu a porta, essa daqui foi gentil, essa aqui criou uma facilidade para o meu universo, essa daqui me deu um presente, me deu um desconto. As coisas acontecem. Então, a gente recebe tudo, a gente recebe todos esses presentes e continua presenteando. Então, a nossa vida começa a ser diferente. As dificuldades não têm que acontecer. Ai, gente, toda vez que chega a hora dessa classe. Eneida falou, estamos esperando você em Salvador. Tô indo também. Adoro. Eu amo Salvador. Vem pro Rio, vem pro Rio. Bora pro Rio. A mágica do Réveillon. Isso, Maurício, muita mágica. Botou aqui? Até que enfim ela chegou aqui, né, Maurício? O Maurício veio e assim chegou.
É verdade, é verdade. E assim, é muito gostoso e toda vez que eu vou para o Rio é uma energia diferente. Você sabe que quando a gente começou no Access, é, a gente não conseguia fazer classe no Rio. Tinha uma energia que, tipo assim, meio que não rolava, não rolava, né? E aí o que que acontece? Uma vez eu vi a Shannon falando que existem cidades, principalmente essas cidades, que são cidades mais antigas, Salvador, Rio de Janeiro, né? E nessas cidades onde tinha muitas, inclusive entidades nativas, né, que tinham os indígenas que habitavam o local, então tinha muita conexão dos seres com a terra. E aí depois chegou a galera, e aí resolveu colonizar, e aí foi expulsando todo mundo, virou uma cidade, maravilha. Mas essas cidades, elas têm uma energia que é digamos, uma entidade guardiã. Hum, E E o mais interessante é que a Shannon, ela falou, né, isso numa classe, ela falou assim, que ela não conseguia fazer classe no Canadá, que de alguma forma tinha alguma coisa que ela tinha que facilitar antes de poder entrar no Canadá. Aí eu falei, espera um pouquinho, vamos conversar com as entidades guardiãs do Rio de Janeiro. Aí eu baixei barreira, conectei, e assim, a galera veio assim do tipo assim, o que que você quer aqui? Do tipo assim, o que que você está fazendo aqui? Falei, oi, gente, tudo bom? Porque eu faço assim com todas as entidades. Olá, tudo bom? Então, veja bem, meu nome é Cíntia, eu sou facilitadora de consciência. Eu não estou aqui para destruir nada. Eu não estou aqui para poder roubar nada. Não estou aqui para poder, sabe, tipo, tirar o lugar de ninguém. Eu estou aqui para contribuir com a cidade e para contribuir com as energias e com as entidades e para contribuir com você. Na hora que eu botei essa energia assim, essa energia, né? Essa energia guardiã, ela olhou para mim e falou: tá bom. E a partir daí as classes começaram a crescer no Rio de Janeiro. que incrível, Então, né? assim, tem muitos tipos diferentes de entidades. Muitos tipos diferentes. A gente acha que entidade é só pessoa que não tem mais um corpo. Mas você tem espíritos da natureza, você tem anjos, você tem seres de luz, você tem um monte de seres diferentes que às vezes não tem nem nome no nosso idioma, mas que estão conectados com a gente o tempo todo. E é Mas importante a a gente. gente não tem aqui. Mas a gente, de uma certa forma, a gente se conecta com essa natureza, né? Sim. Então, realmente é incrível, né? Não tem, é só assim, é só sem corpo, mas as energias estão ali, As né? energias estão ali, A exatamente. gente- Então, às vezes você pode conversar com a energia da igreja, conversar com a energia do seu trabalho, com a da sua empresa, sabe? E você vai ter uma comunicação energética, você vai ter um acesso à informação, uma troca, onde, de repente, você vai perguntar, ok, o que que você deseja para que você possa expandir? O que que você deseja de mim para que você possa expandir? Conversa com a sua casa. Oi, casa, tudo bom? O que que você deseja para poder criar mais para a minha vida? O que que se requer? Você deseja que eu mude alguma coisa? Você deseja que eu acrescente alguma coisa? Você deseja que eu mude alguma coisa de lugar? Pinte alguma parede? Tire alguma coisa? E muitas vezes a energia da sua casa muda completamente. Então, Verdade. quando a gente fala Isso é uma sobre. coisa que eu venho treinando bem, porque, nossa, isso tudo para mim era muito. Era muito tipo. Bem, coisa de shows da Ai, rock, né? Tipo assim, ai, dois, isso é coisa de coisa de gente gente maluca. maluca. Ah, era como se fosse, era uma energia que era difícil para eu receber, É entendeu? porque, é porque a gente não foi ensinado a lidar com isso. A gente foi Uhum, ensinado a evitar assim, a desacreditar que isso existe. uhum. Então, essa é a musculatura que a gente usa mais nesses 10 segundos. Na hora que a gente começa a se permitir acreditar no que a gente está percebendo, e a gente fala tipo Uhum. assim, ok, não faz o menor sentido, mas deixa eu experimentar olhar Agora, para isso aqui de uma forma sabe diferente. que vem me ajudando muito, muito, muito são os processos corporais. Aí é maravilhoso, cara. A Excesso perceber, a corporal. abrir isso, sabe?
eu estou percebendo isso, que eu estou começando a me abrir mais para isso. Já converso com a minha casa. Eu, por exemplo, a minha sala, de um tempo para cá, eu comecei a conversar com ela, porque é como, sabe? Que assim, vou conversar com a sala. Mas e assim, você olha e, por exemplo, assim, eu já estudei Feng Shui durante muito tempo. Então, se você começa a olhar, na hora que você começa a fazer uma disposição de móveis, você percebe que a energia muda. Na hora que você tira o sofá daqui e bota para o outro lado, a energia da sala mudou, né? Verdade. Na hora que você tira aqui, bota um vaso de planta, a energia mudou. Então, você está incluindo elementos, mudando elementos de lugar, que a gente chama de entidades, porque daí elas formam um conjunto mais grandioso. Então, a gente, né, a Kali está perguntando aqui, podemos fazer com objetos parados? Com certeza, parados, movimentados, com corpo, sem corpo, com existência física, sem existência física. A gente interage com absolutamente tudo. Inclusive, eu sei que eu falo milhões de coisas, e eu falo milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas eu, inclusive, criei uma especialidade do Access que chama Justiça e Entidades, para usar as ferramentas em processos, inventários, sabe? Tipo, processos de justiça, coisas judiciais mesmo. Né? A Aninha está falando que fala com celular. Engraçado, com o meu celular eu tenho falado, eu agradeço muito a ele, porque ele é muita contribuição para mim. Sim, com certeza. Então ela está perguntando, posso conversar com um objeto, por exemplo, um carro que precisa ser vendido? Sim, faz parte da classe. A gente ensina as ferramentas para poder você lidar com isso, facilitar o que tem que ser facilitado, conversar com o que tem que ser, né, comunicado, para você receber o que tem que ser recebido. Que muitas vezes a gente acha que tem uma dificuldade ou uma demora em algum processo de venda, ou de andamento de coisas dentro do trabalho, empresa, o que quer que seja, mas é porque a gente não está recebendo da nossa empresa. A gente não está recebendo da nossa casa. A gente não está recebendo dos nossos, sabe, do lugar onde você se encontra. E se você não recebe, é complicada a vida. As coisas ficam mais difíceis quando a gente não recebe. Então, às vezes não é só um show entidades, porque a gente não faz show entidades, a gente traz consciência para que elas percebam que podem escolher algo diferente. Uau! Então, que consciência eu posso trazer para minha casa para que ela seja um lugar mais agradável? Que consciência eu posso trazer para o meu negócio para que ele possa me mostrar o que ele sabe sobre criação de lucro? O que o seu negócio sabe sobre dinheiro, lucratividade, possibilidades, que você nunca perguntou para ele, porque você acha que ele é uma coisa? A gente aprende, né, separadamente, né? Então, é um exercício mesmo. A gente tem que... É um exercício você se incluir nisso, né? Sinceramente, eu tinha. O negócio era negócio, eu era eu. E aí o Max vai trazendo essa consciência, né? Mas como você falou, é uma musculatura. A gente tem que estar o tempo todo ali esperto para não voltar naquela situação antiga, né? Porque você vai ter pessoas te puxando o tempo todo. Se você não entrar nas ferramentas, você vê. Da mesma forma que você vai para academia e você malha, fica forte, se você para de malhar, aquela musculatura não se sustenta. Você vai definhar. Então, é onde a gente começa a se tornar mais consciente e, através da prática, você vai estar sempre fortalecendo o seu universo, a sua capacidade de perceber, a sua capacidade de captar essas sutilezas, que quando você se permite captar, você não tem que mais entrar em dificuldade. Eu fico brincando que eu tenho um monte de entidade Maria Fifi, entidade fofoqueira. Me conta aí, como é me que funciona? contam as coisas, eu acho maravilhoso. Eu tô parada aqui, daqui a pouco vem assim, fulano tá fazendo isso. Eu falo, como assim? Então tá bom. Para de esconder o trem de mim. Elas me contam.
Fulano vai fazer isso. Tá bom, obrigada. Uau! Gente, que coisa maravilhosa! Mas a partir disso, dessa disposição de estar presente com o que está acontecendo e de comunicar. Você percebeu que eu falo para um dedéu, né? Aí, às vezes, eu tô paradinha, o pessoal fala, nossa, a Cíntia tá quietinha. Não tô quietinha, não, bem, eu tô conversando com as entidades. Conversando com você, mas eu Batendo papo o tempo todo. dá licença. Na hora que você começa a conversar e percebe que você pode conversar com o trânsito, você pode conversar com a cidade, você pode conversar com, sabe, um contrato, você pode conversar, você nunca mais está sozinha. Você tem sempre gente para conversar. Sempre você tem uma energia, você conversa com, sabe, com os apartamentos. E eu pergunto, ok, gente, quem de vocês aqui tem capacidade de me presentear? Eu peço por presentes, onde quer que eu vá. Eu vou numa loja e falo, ok, quem de vocês que deseja ir para minha casa? Eu não compro assim, tipo, eu quero comprar isso. Eu falo, quem de vocês vai criar dinheiro para mim? E de repente meu olho bate num negócio que faz assim, oi, eu. Eu falo, opa, você. Então você vai para casa comigo. Uau, que muito legal isso, né? Meu Deus. Então é isso, nunca estamos sós, nunca estamos sós. A gente está sempre com muitas energias ao nosso redor. Agora, quando a gente não está presente, não está consciente do que está ao nosso redor, às vezes a gente acaba atraindo coisas que não são tão divertidas para o nosso sistema. Por isso que é importante a gente, sabe, tipo assim, ok, o que está aqui junto de mim? Se eu estava bem, de repente me deu uma tristeza, opa, isso não é meu. Tem alguma coisa, algum pensamento aqui entrou na sintonia errada, né? É alguém querendo se comunicar com você, alguma energia, às vezes é tipo assim, um parente que já se foi, sabe? De tipo assim, alguém que você amava muito, que não tem mais um corpo nesse momento, mas não ter um corpo não significa que eles foram embora para sempre. Às vezes, as energias ficam aqui. Ai, gratidão. Tá, não necessariamente sou eu que entrei numa vibração diferente, seria isso? Não. Vem. Engraçado. Às vezes eu sinto, às vezes é um sentimento esquisito, assim, sabe? Aí eu vou a quem pertence isso. Mas não quem pertence é entidade. Às vezes você tem uma entidade que, por exemplo, é um parente querido que te ama muito. Ou seja, não é uma energia triste, tá? Mas como a gente aprendeu a associar entidade com perigo, entidade com problema, entidade com rejeição, quando eles tentam se comunicar com a gente faz tipo, ai, que angústia, ai, meu Deus do céu, tem alguma coisa ruim acontecendo, em vez de falar, oi, nossa, quanto tempo, senta aqui, me conta a fofoca. Alice, você conhece a Alice, né? A Alice fez entidade com você. Sim. Ela disse que depois que ela fez o curso de entidade com você, um monte de parente que já tinha ido ver com ela. Começou a querer bater papo, falou, gente, vamos organizar. Eu vou conversar com um por dia. Coisas que ela nem imaginava, aquela da família. A Laiane, tô aqui. Ela faz, Vanessa, essa classe é maravilhosa. É muito legal, cara. Porque assim, você ganha um conjunto de brinquedos diferentes. Você ganha, assim, sabe, tipo assim, um parque de diversões para você criar mais na sua vida. E eu gosto, tipo assim, como eu tive medo das entidades uma boa parte da minha vida, na hora que me falaram que eu comecei que eu conheci o Conversando com as Entidades, a minha primeira reação foi tipo, não quero. De jeito nenhum. Eu vou fazer qualquer coisa do Axis, menos esse negócio de entidade, que isso eu não vou querer, não. Nem, eu já sei tudo que tinha para ter, não preciso mais disso, já aprendi um monte de coisas. Com certeza. E na hora que eu comecei a perceber que
Não precisa ser sério, não precisa ser triste, pode ser divertido. Falei, tá para mim. Aí sim. Então, E tudo por que eu quanto tempo faço, eu você escolho me divertir resistiu? com aquilo. Oi? Por quanto tempo você resistiu? Ai, não foi muito tempo, não. Foi tipo assim, mordi a língua, exatamente, mas foi bem mordido mesmo, né? Foi bem rápido, né? Tipo assim, desde que eu entrei no Access, que a minha vida mudou, né? A nossa vida, minha, do Maurício, das crianças, mudou completamente. De eu entrar no Access a me tornar CF foram 8 meses. Foi muito rápido, né? E quando eu me tornei CF, depois que a gente se torna CF, você pode, tipo, especializar em algumas áreas. E eu falava, não, eu vou escolher especializar em negócios, em dinheiro, em riquezas. Então, posso fazer corpos, eu gosto também na área de um monte de coisas. A única que eu não quero é entidades. E eu falava isso. E aí, uma amiga minha, dentro dessa classe que a gente estava fazendo, né, que é a classe de facilitadores, ela falou: não, Cíntia, eu estou me tornando CF para me tornar CF de entidades. Eu falei: você é maluca, louca, você tem um problema, você tem que se cuidar, você tem que se curar, filha. Ela falou: não, deixa eu te explicar o que que é. Aí a gente sentou para almoçar e ela foi falando: isso que a gente está conversando é para a gente contribuir. É leve, não tem que ser pesado, não tem que ser triste. A gente transforma as energias e as coisas ficam mais grandiosas. O que ela foi explicando, eu falei, ok, faz sentido para mim. Vou experimentar para ver. Vamos ver, né? Tipo assim. Aí terminamos a classe, eu arranjei uma classe de conversando com as entidades, que na época não tinha nenhum facilitador brasileiro. Foi o Manfred Zepeda que veio, acho que ele é mexicano, e ele veio para o Rio de Janeiro. Ah, Minha primeira classe foi olha, no Rio de Janeiro. E aí eu fui, mas eu fui levando o Gabriel, porque o Gabriel percebe um monte, cara. Aí o Gabriel que, percebe um monte, desde pequenininho, né? é. Então, assim, Ei, ele olha não que dormia de interessante que você está madrugada. falando. Você fez a classe aqui e o Rio de Janeiro ficou impedindo que você viesse dar a classe. Pois é, e eu fiz a primeira classe no Rio de Janeiro. Mas Olha, assim, eu ia dizendo assim, eu não preciso disso, imagina. Eu tô fazendo, mas eu não preciso disso, tá? Com certeza. Terminou a classe, eu estava enlouquecida. Comecei a praticar e nunca mais parei. Então, olha lá, a Alice está confirmando o que eu falei. As entidades foram contar segredos de família para ela. adoro! Você sabia que se você for em tal lugar, você vai descobrir isso, isso, isso? É mesmo? Vamos lá pra gente ver. Quando eu quero encontrar alguma coisa, o Maurício fala, perdi o sei lá o quê. Aí eu baixo barreira e converso. Eu conecto energeticamente com o que ele está procurando, eu falo, me mostra onde você está. E eu vou seguindo pela casa. Baixo barreira e vou seguindo pela casa. Que porque eu. Toma, Maurício, tá aqui esse negócio. Ele, como que você achou? Tô procurando há não sei quanto tempo. Eu falei, a gente conversa, a gente bate uns papos com os negócios e a gente encontra. Muito bom, muito bom. Muito bom, Gente, cara. meu Deus, vamos embora, gente, dessa classe. Vamos fazer uma festa. Bora, que é sensacional, sem brincadeira. E assim, você pode contribuir com o seu negócio, pode contribuir com a sua família, com seus relacionamentos. Depois você também pode oferecer sessões usando essas ferramentas para criar mais para o seu universo. E, obviamente, cobrar por isso. Sim. Né? Porque nem relógio trabalha de graça. Então, tipo assim, você está oferecendo para uma pessoa, receba por isso. Agora, eu posso presentear também. E eu escolho presentear, e eu escolho cooperar com o mundo das entidades. É um espaço que me traz alegria e prazer todos os dias. Todos os dias eu ganho alguma coisa. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Todos os dias eu cresço um pouquinho. Né? Então, o que se requer para que a gente possa operar a partir de um espaço completamente diferente, que é muito mais verdadeiro para você, que não vai fazer sentido para os outros, mas que vai funcionar para você. E como pode melhorar? E pode funcionar para muita gente que tiver também, né? Que queira, que escolha receber, né? Exatamente. E assim, gente, olha, eu poderia ficar
horas falando aqui sobre essa classe. Ela é extremamente expansiva. E as ferramentas que você vai ver, você não encontra em nenhuma outra classe do Access. Uhum. Ah. Então, gente, venham para essa classe. Vamos fazer uma festa aqui. A minha sala Bora, centésima classe. E a classe vai acontecer sexta-feira à noite, que a gente faz a introdução, né? E sábado e domingo o dia inteiro. Então, dá para começa que horas? Sábado e domingo, Cíntia, mesmo? Eu gosto de começar às 9 horas, porque eu falo igual a matraca louca, para a gente não sair muito tarde. E é porque é muito Ótimo. conteúdo, é muita informação, é bastante Quem quiser conteúdo. mais Tem o manual. informações, se quiser me chamas. O que eu não souber, eu peço ajuda para Cíntia. Isso. E bora. Aninha tá aí, Aninha quer fazer a classe, ela tá convidando um monte de gente também. Vambora, gente. É uma festa, sem brincadeira. É uma diversão. Vamos fazer uma festa mesmo. Vai ser. Nossa, mãe, eu tô. Quando você falou que era a 100ª classe, eu falei, gente, que presente! De um monte, né, cara? Eu sinto uma energia forte, sabe? É. Nossa, 100ª. Tem que ser uma tremenda festa mesmo. Uma festa, E a gente exatamente. Assim, tá aqui que presente esperando. a gente pode receber enquanto turma dessa energia de ser a 100ª classe? Uau! Vai ser incrível. Então, gente, venham, escolham. Ó, viu o que a Cíntia falou? Escolham que elas vão ajudar. Escolhe, é exatamente isso. Fala assim, ok, eu escolho a classe. Ok, todas as entidades, todos os seres de consciência que têm capacidade e desejam contribuir para que eu esteja presente nessa classe, aceita e receba a contribuição de vocês. Uau! Todos os seres de consciência, todos os seres que têm capacidade e desejam contribuir para que eu esteja presente nessa classe, para que eu receba e para que eu me torne a contribuição que eu posso ser, para tudo e para todos. Gente, por gentelezinha, contribuindo comigo para que eu esteja presente. Maravilha. Bora. Como pode Cíntia, você vai salvar e vai me marcar aí nessa live que eu vou mandar para a galera também depois que não pôde assistir. Com certeza. Provavelmente tem algumas pessoas que queriam, mas por causa do horário não puderam assistir. Aí a gente manda depois, tá? É isso, gente. Vambora, não percam esta oportunidade única de estar na 100ª, porque agora se não pegar essa energia agora... Como pode melhorar? Como pode melhorar? Então vamos, semana que vem, na outra semana já, né, Cíntia? Estamos chegando, falta uma semana. Olha lá, a Alicia está dizendo ali que a vida dela mudou depois dessa classe. Que mais? Deixa eu ver se outra aqui. A Gladys fala maravilhas da classe. Nossa, mãe. A Gladys foi maravilhosa. Só de falar com ela. Quando eu conheci a Gladys, ela borrava de medo de entidades. E eu falava, Gladys, você tem que fazer essa classe. Ela, não, de jeito nenhum, não. No final das contas, ela fez a classe. E, cara, ela tá uma potência no uso da ferramenta. E ela usa para poder, sabe, tipo assim, trabalhar com venda de imóveis. E tá arrasando, ela tá mandando bem demais. Eu acho máximo. Muito bem. Ela adora. Nossa, ela fala maravilhas. E adora facilitar. Isso é incrível, cara. Assim, a gente acaba descobrindo que aquilo que às vezes você achava que tinha medo, você tem uma potência, uma capacidade, uma habilidade com aquilo. Uau, é verdade. Muito bom. Então vamos escolher. Então... vamos escolher. Vamos fazer essa inscrição aí. Venham para essa festa maravilhosa que vai ser essa classe. Vai ser sensacional. Vai ser maravilhosa.
Gratidão, lindona. Gratidão por me receber, gratidão por estar, sabe, tipo assim, coordenando e organizando tudo isso com tanto carinho, com tanta gentileza, com tanto amor. Gratidão de todo coração. Ai, eu que agradeço. Quando eu cheguei aqui hoje, eu cheguei toda emocionada, porque eu sempre tive muita dificuldade. Fazer o que eu estou fazendo aqui hoje é a primeira live que é eu e mais uma outra pessoa. Que legal! Que máximo! Porque eu sempre fiz live, eu sempre fiz live com 2, 3, e tudo que pessoas falavam muito mais do que eu. Eu tinha horror. Vídeo, nem pensar. E olha que delícia! Tá uma energia tão gostosa, tão E sabe? aí, não, eu pedi contribuição com as entidades hoje, viu? Eu falei assim, gente, você falando assim, vamos fazer 2 lives, vamos, 2 lives. E aí eu ficava quietinha. Aí a semana passada, eu falei assim, Bonete, para de palhaçada, para! Vamos trabalhar esse medo. E aí eu fui trabalhar o medo de fazer a live com a Cíntia. Mó diversão a gente aqui. Então, Cíntia, eu tinha pavor, muitos julgamentos, muitos comigo mesma, né? E, nossa, nunca assim fiz uma live. Na verdade, não, minto. A Dani me chamou para uma live e aí o som não saía. Ai, às vezes acontece. Eu fiquei até o meio da live, mas eu acho que eu criei isso. Ai, gente, às vezes acontece, cara. E assim, essa é a primeira que realmente eu faço com tranquilidade. Gratidão. Ai, que linda. Gratidão você. Gratidão imensa. Aí eu falei, gente, meu Deus do céu, não posso decepcionar a Cíntia. E a gente está aqui se divertindo. Tô amando. Então é isso. Muito, muito obrigada por me permitir fazer parte dessa classe. Ai, gratidão a você. Gratidão de todo o coração. Como pode melhorar? De contribuir, né? De contribuir com ela. Estou muito, muito, muito grata e feliz. E eu também. Então, um beijo grande, um beijo aí todo mundo. Gratidão. E venham, gente, venham fazer essa classe. Vamos. Bora, gente. Sexta-feira à noite, sábado e domingo. Ó, lepo na taca-lepau. E vamos escolher mudar para algo muito mais incrível, muito mais divertido, muito mais... São bem-vindas, adolescentes até 16 anos, ou acompanhadas de um adulto pagante. Não pagam. Aproveita e já traz a molecada para aprender os negócios. Ah, criança. Engraçado, a sua internet, não sei se é a sua internet que está falhando ou se é a minha. Mas a criança não paga, é isso? Até 16 anos, acompanhada de um adulto pagante, eles não pagam. Então, legal. Se quiser trazer seu filho, sabe? Tipo assim, traz, porque é legal praticar isso em família também. Sim, sim. Com certeza. Então é isso, gente. Então é isso. Cíntia, gratidão imensa. Tá? Beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Beijo, gratidão. Tchau, tchau. Tchau.